Nós vamos meditar na palavra de Deus. Agora, as crianças de 5 a 9 anos permanecerão no templo. Os menores de 5 anos está disponibilizado o berçário e também irmãs cooperadoras também no berçário. Hoje nós meditaremos na palavra do Senhor, conforme se acha em João, capítulo 1, versículos 43 a 51. O verdadeiro encontro com Deus é o título da mensagem de hoje. O verdadeiro encontro com Deus. O título do texto aqui ele fala sobre Natanael, Filipe e Natanael. Eu prefiro dizer que o tema dessa mensagem poderia vir nesses títulos, né? Os primeiros discípulos e a doutrina da salvação. Vamos ler então o texto da palavra de Deus, conforme se acha em João, Evangelho de João. João 1, 43 a 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Podemos assentar, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que a Tua palavra continue falando aos nossos corações. Abre, Senhor, os nossos corações para receber a palavra do Senhor, para receber esta vocação, esse chamado que contém essa palavra. Que os nossos corações, ó Pai, sejam levados pelo Espírito. Que a graça do Senhor Jesus Cristo nos conduza. Que a palavra da verdade nos instrua, também nos guie. Jamais nos desviemos dos teus caminhos, Senhor. Fala poderosamente aos nossos corações, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já sabemos quem é Jesus. O Filho de Deus, o Rei, o Profeta, o Sacerdote, a imagem de Deus, do Deus único, o Verbo Divino, Ele mesmo, um com o Pai na unidade do Espírito Santo. Conhecemos de relance os primeiros discípulos, André e Pedro. Agora, mais discípulos são acrescentados ao número dos que vão sendo salvos e arregimentados para o serviço do Senhor. Meditando sobre os primeiros discípulos e a doutrina da salvação, perguntamos: quem eram eles? O que o Espírito Santo tem a nos ensinar sobre esses discípulos? Jesus vem ao nosso encontro antes mesmo de nós o buscarmos. Aprendemos então com o exemplo desses discípulos. Primeiro, Jesus Cristo é quem chama os seus discípulos. Segundo, Jesus Cristo é quem chama irresistivelmente. Terceiro,
Jesus Cristo é quem concede visão espiritual. Primeiramente, aprendemos que Jesus Cristo é quem chama os seus discípulos. Quem eram eles? Acompanhe comigo então em sua Bíblia, nesses versículos do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, aqui no capítulo 1, versículo 43 a 44, diz: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Irmãos, vimos que João Batista foi instrumento de Deus para que André e Pedro fossem chamados. Ele apontou para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir desses dias, então, esses seus discípulos seguiram a Jesus. Mas Filipe e Natanael foram acrescentados ao número dos discípulos após terem sido chamados pelo próprio Jesus Cristo. Quer dizer que mesmo habitando na mesma terra, talvez até se conhecessem, mas o meio pelo qual eles foram chamados foi diferente. A partir desse dia, então, esses discípulos seguiram a Jesus. João, capítulo 1, versículo 45 a 46, diz que Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu a lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Filipe deseja compartilhar com Natanael a luz que iluminou seu coração. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas. Era um assunto que os judeus cogitavam, mas ele não podia ver, porque o preconceito quanto à origem humilde de Jesus era maior do que a expectativa do Messias. Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe testemunha seu encontro pessoal, mas ele não se preocupa em convencer Natanael, porque importava que ele tivesse um verdadeiro encontro com Jesus. Por isso ele chama: vem e vê. O chamado do Evangelho não é o Evangelho que oferta conhecimento esotérico. Não é o chamado do Evangelho não é uma oferta de conhecimento intelectual. É muito mais do que conhecer intelectualmente, mas conhecer experiencialmente. É ter um encontro verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vem e vê. Natanael se dirigiu a Jesus por causa do testemunho da fé do seu amigo. Ele mesmo não acreditava, mas Filipe acreditava. E Filipe deu o testemunho da fé. E ele acreditava e desafiava o seu amigo: vem e vê. Diante do testemunho de Filipe, Natanael apresentava honestamente sua dificuldade para crer no Messias de Nazaré, o filho do seu Zé. Nazaré não era mesmo cidade de onde se esperasse. Não era de Nazaré que se originavam sacerdotes, profetas ou reis. Não somente João Batista ou Filipe que podem chamar outros para conhecer a Jesus. Todos nós podemos chamar outros para conhecer a Jesus pessoalmente através do Evangelho. Cada um de nós podemos, certamente. Essa chamada é eficaz. Quando nós tornamos apenas testemunhas, achamos o Messias, convidamos os outros, vem e vê. Isto se é proveniente de uma vida que teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, que intrepidamente testemunha daquilo que realmente experimentou, um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Um encontro transformador com o Senhor Jesus. O testemunho de uma fé avivada
por nosso Senhor Jesus. Isso é poderoso. Como instrumentos, então, usados pelo Espírito Santo, nós testemunhamos, convidamos. E se eles forem alcançados, não resistirão à chamada, porque é o próprio Cristo quem chama. Leia Mateus 11, 28, como nosso Senhor Jesus Cristo chama. E quanto tempo faz que você não escuta este chamado do nosso Senhor Jesus Cristo? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês que ouvem e creem no Evangelho devem testemunhar a outros: encontramos o Messias, o Salvador. Em segundo lugar, nós aprendemos também que Jesus Cristo é quem chama irresistivelmente. A palavra de Deus, em outro lugar, diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Certamente. Mas leia comigo o versículo 47 do texto de João 1. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. O Espírito de Deus antecipa o chamado. É muito interessante que Jesus demonstrou um conhecimento divino e profundo sobre Natanael. Natanael estava indefeso diante daquele que conhecia os seus pensamentos. Natanael estava desarmado, desprotegido, ele se sentia agora desnudado diante daquele que conhece as intenções do seu coração, diante daquele que nos vê nos lugares secretos e principalmente que vê o que está oculto no nosso interior, dentro do nosso coração. Nossos corações se quebram, só nos resta sermos sinceros diante de quem não dá para esconder nada. Ele te viu antes, quando você estava onde? Eu não sei onde você estava. Cristo sabia. Ele viu Natanael onde ele estava, e já perscrutava o seu coração quando ele estava debaixo da figueira. O Espírito Santo te achou muito antes de você ouvir essa palavra. Isto é maravilhoso, mas isso também é assustador. Onde eu estava? Onde o Senhor me viu? O que estava dentro do meu coração? Resta-nos obedecer à chamada divina, qualquer que seja o meio pelo qual a possamos ouvir, certos da verdade de Cristo e do seu poder. No versículo 49 ele diz assim, que então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, pela graça de Deus, a sua incredulidade não o imobilizou. Mesmo não crendo, quando ouviu o testemunho de Natanael, ele foi à presença de Cristo a convite do amigo, para averiguar, talvez, quem sabe, por si mesmo, confirmar sua opinião, de que certamente de Nazaré não poderia sair nenhum profeta, e que este não era o Messias. Filipe foi mais um servo do Senhor que não usou argumentos poderosos. Seu amigo foi levado àquele que é poderoso para salvar, porque Deus salva a quem quer, e como Ele quiser, Ele vai por esses meios salvar. A chamada é eficaz, proveniente da livre graça especial de Deus, e não de alguma coisa prevista no homem. Não é da habilidade do pregador, ou daquele que anuncia, o evangelizador, daquele que testemunha, que encontrou um Salvador, que conheceu, e agora entrou no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, o único caminho que leva a Deus. Não é nada previsto no homem, nem no que anuncia,
e nem mesmo no mérito daquele que ouve, ou mesmo na sua capacidade intelectual para compreender o sistema doutrinário, o plano de salvação, não. Foi tão somente pela graça de Deus que Natanael o reconheceu. Veja a incredulidade anterior, a racionalidade sincera, a rejeição de Natanael, até que renovado e vivificado pelo Espírito, ele declara: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Uma verdade gloriosa, dita antes dele ter ouvido de Cristo sobre outra verdade gloriosa. Algo tão simples que o próprio Cristo disse: mas por isso creste. Uma verdade gloriosa foi pronunciada por um judeu. Uma verdade gloriosa impossível de ser dita por um judeu do seu naipe. Segundo o próprio Cristo, um verdadeiro israelita. O judeu não diz, sem que seja convertido, é claro, porque se dissesse, seria reputado por herege aos outros judeus. Mas uma vez alcançado pelo Espírito Santo, este judeu, Natanael, testemunha que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 8 a 9, você pode acompanhar em sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 9. Diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O testemunho de que encontramos o Salvador ocorre com todos aqueles que foram salvos, pela operação da graça de Deus, aqueles que foram irresistivelmente alcançados, para que agora, intrepidamente, corajosamente testemunhem, também no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo age de forma especial, atraindo de maneira irresistível aquele que recebe a Jesus, o Messias, o Cristo, nosso Salvador. Esses se tornam testemunhas. Em terceiro lugar, nós aprendemos, conforme foi anunciado desde o início, né? Jesus Cristo é quem concede visão espiritual. Ao que Jesus lhe respondeu, no versículo 50 de João capítulo 1. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, aqui Natanael confessa sua fé, mas já houve, a partir então do versículo 51, em resposta à sua confissão, promessa. João capítulo 1, versículo 51. Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aquele que é sincero na busca da verdade, é feita a promessa da mais ampla visão espiritual. Quando ele crê em Cristo Jesus e o recebe como Salvador, ele já vislumbra o céu. A sua esperança se torna tão clara e real. O que crê adquire plena certeza de que Cristo é o seu Salvador, que lhe abre a porta do céu. A união, então, entre o homem e Deus, antes rompida por causa do pecado, mediante Jesus Cristo, qual restaura a paz entre a terra e o céu. Só há reconciliação do homem com Deus. Só há possibilidade de reconciliação com Deus através de Jesus Cristo.
Nós até cantamos, reconciliai-vos já com Deus. O que crê, então, adquire essa plena certeza que há restauração da paz entre ele e Deus. Provavelmente Natanael conhecia a passagem da visão de Jacó em Betel. Ou, como conhecedor do Antigo Testamento, havia imaginado quando ele próprio poderia ter essa experiência de visão do céu que Jacó teve, que tanto desejava então em sua vida. Então ele ouve a promessa do que procurava, que um dia o céu se abrisse para ele, e que isto só poderia alcançar em Cristo Jesus. Estava claro para ele. Há cânticos que a gente canta, eu prometo não cantar, mas um dos mais belos das nossas canções populares é aquela do Conjunto Logos, que fala sobre o desejo de ver o meu Senhor descer vindo me encontrar, rompendo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Que cada um de nós seja desse modo capacitado a responder a esta vocação ou chamada e abraçar a graça oferecida e comunicada nela, e também ver o glorioso dia do Senhor. Recapitulando então, irmãos, chegando à conclusão, Jesus vem ao nosso encontro antes mesmo de nós o buscarmos, como foi demonstrado na experiência de Natanael. Aprendemos então com o exemplo desses discípulos, que Jesus é quem chama os seus discípulos. Jesus Cristo é quem chama irresistivelmente, e Jesus Cristo é quem concede visão espiritual. O fato da graça ser irresistível, então, não significa contra a nossa vontade. Existem muitas pessoas que se confundem, mas como foi por uma graça irresistível, parece que eu não quis ser salvo. Nessa vocação ou chamada, aqueles que são eficazmente chamados são renovados pelo Espírito Santo e capacitados a responder à chamada. Por isso é chamada irresistível, porque aquele que chama, aqueles que são eficazmente chamados, que são os escolhidos de Deus, eles são capacitados a crer e a responder positivamente. E eles fazem isso de tal forma, livremente. Eles são dispostos pela graça e salvos por meio de Jesus Cristo. Na verdade, aqueles que ouvem ao chamado, eles vêm arrependidos de seus pecados a Cristo para serem perdoados. Arrependei-vos, irmãos, e crede no Evangelho. Oremos. Santo e soberano Deus, eterno Pai, autor da nossa salvação, obrigado, Senhor Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, pela remissão no seu sangue. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo dom do Espírito Santo, porque cremos, porque mesmo o homem mais resistente pode ser tocado pelo Senhor, e de várias formas o Senhor nos toca, não importam os meios, mas sempre pelo Evangelho, sempre pela verdade. O Senhor mesmo é o conteúdo do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação. Fala, Senhor, aos corações nessa noite. Aqueles, ó Pai, que ainda não experimentaram, não vieram e viram, não foram e viram, porque eles podem encontrá-lo, se o clamarem. Eles podem encontrá-lo, se virem a Ele. Senhor Deus, é o Senhor quem chama. Que cada chamado nesta noite, ó Deus, operando o Espírito Santo, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo atraia hoje a muitos, para que também deem o testemunho de Natanael, o reconhecimento de quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Rei de Israel. Aleluia. Amém. Louvemos ao Senhor com cânticos. Louvemos ao Senhor
A palavra agora está com a equipe de música que nos conduzirá em culto ao Senhor Deus com cânticos.